Salve, guys, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando também para mais um vídeo e hoje eu queria trazer para vocês aqui algo que uma pessoa que é simplesmente um dos devs mais super inteligentes que eu já tive contato e o prazer de conhecer, que é o CEO da minha empresa atualmente. Ele me deu essa dica, é algo que eu já sabia há um tempo e eu acho que no fundo você também acho que já sabia ou já sabe que você deveria estar fazendo. E muitas vezes a gente acaba negligenciando, né? Porque o nosso trabalho como desenvolvedor não faz com que a gente tenha que ter tanta dedicação nesse lado, sabe? Mas todas as pessoas que fazem isso na área de desenvolvimento, não tem um que me falou que faz isso que é fraco ou não que seja fraco, uma coisa ruim, mas tipo assim, que é um desenvolvedor júnior, né? Que é um desenvolvedor começando ali na carreira. Por exemplo, eu ainda me sinto um desenvolvedor que estou em construção, mas não me sinto tão iniciante. Acho que fraco não é a palavra certa. Mas, cara, todo cara brabo de programação, de software e que estava em posições altas ali, que saiu, sei lá, de uma área aleatória. Tem até o último arquiteto de software que eu tive contato, que, assim, claro que no fundo, hoje em dia, como dev, ainda mais com Vibe em Code, a gente tem que ter um pouco desse lado de arquiteto de software, né, para definir os melhores padrões, as melhores ferramentas, os melhores frameworks para estar utilizando ali e entregando algo escalável, manutenível, fácil de corrigir bugs, certo? Mas que, cara, esse cara ele era da área de negócios, tá? Esse cara que é uma das referências para mim. Eu sigo ele no Instagram, também me segue, muita gente boa. Já foi meu tech lead, era o arquiteto de software da Pris, que é a empresa que eu trabalhava. E ele, cara, foi uma das primeiras pessoas a me recomendar esse livro. Hoje em dia, o meu CEO também me recomendou. E não só questão relacionada a esse livro em específico, mas, cara, todos os caras que leem livros na área de desenvolvimento são caras outro nível, velho. São caras que, sei lá, saíram de uma área e foram pra outra. E assim, eu particularmente tenho vergonha disso, ainda mais conforme eu fui vendo, né? E tipo, as pessoas que são pessoas referências pra mim foram me criticando, e, tipo assim, crítica construtiva realmente, falando, pô, lê o livro, cara. Você só tá no prático aí, não sabe explicar o que você faz. Hoje em dia eu aprendi Solid, aprendi Yagni, aprendi Dry, de tanto ouvir e de treinar também, principalmente quando eu vou treinar ali com a IA para treinar inglês, já aproveito para treinar os meus conceitos técnicos, certo? Só que, cara, hoje em dia com Vibe Code, cara, você precisa estar dando o direcionamento certo. Principalmente da experiência que eu tô tendo hoje de trabalhar numa startup em que eu tenho que pegar e assumir responsabilidades que são críticas. Então, se eu fizer uma função e ela não estiver bem feita, se não estiver alinhado com o cliente, claro que isso não tem muito a ver, mas se não estiver nos padrões ali minimamente aceitáveis, cara, eu posso acabar cagando, fazendo uma coisa insegura, fazendo uma coisa completamente misturada. Então, cara, esse livro aqui, não só esse livro, mas você pegar livros, entender conceitos, entender a visão macro do negócio e perceber que cada vez mais a gente vai ter um papel mais de direcionar qual a melhor arquitetura que a IA vai codar pra gente. Claro que às vezes a IA engasga esses dias. Eu até percebi ultimamente, não sei se eu comecei a usar muito errado, mas o Cloud tá dando uma engasgada, cara. Não sei por que eu tô sentindo que o Cloud deu uma desatualizada e não sei se mexeram no código fonte aí do Cloud, mas ele tá meio perdido, pelo menos aqui pra mim, do Sonnet 4.5. E aí, cara, eu tô tendo que meter a mão no código de vez em quando, mas cara, no geral, velho, você tem que pedir pra IA codar coisas positivas. Não dá pra você só pedir pra ela, coda isso aí, cara. Você precisa entender qual o padrão que ela tá implementando, se aquele padrão vai te suprir, né, suas necessidades ali no software, vai te ajudar realmente a você entregar tudo que é preciso naquela atividade, certo? Então eu vou estar tendo a atitude hoje, certo? Vou só esperar meu cartão virar, porque já paguei a parcela, então esperar o cartão virar, vira hoje meia-noite, eu vou comprar esse livro, certo? Eu acho que eu consigo até num preço melhor. Não vou pegar em inglês, porque assim, apesar de eu treinar inglês há 1000 anos, hoje em dia eu assisto séries só em inglês, então eu vou comer alguma coisa só assistindo em inglês. Mas eu não gosto de desrespeitar um princípio que eu já vi alguém falando pra mim, não lembro quem foi, já esqueci. Nunca aprenda duas coisas ao mesmo tempo. Em inglês eu sei que eu vou ser um eterno aprendiz por muito tempo. E assim, Domain Drive Design
a arquitetura de software não é um assunto tão fácil, assim, sabe? Ainda mais os termos que eles vão usar e tudo mais. Então, assim, eu entendo que eu vou pegar em português mesmo, certo? Porque vai ficar mais fácil de eu aprender isso primeiro. Qualquer coisa eu pego de novo, leio de novo em inglês. Enfim, mas ainda não estou seguro 100% de pegar pra, tipo, pegar e às vezes ficar lendo e acabar perdendo algumas coisas. Mas, velho, se você é um desenvolvedor, não negligencie isso. Eu sei que, tipo, você pode ser o cara mais foda do mundo. Existem vários caras muito fodas que é, não leram nenhum livro, certo? Eu tenho vergonha de falar isso, que eu não li nenhum livro de, né, fora faculdade, essas coisas de parte mais acadêmica, né, fora isso. Mas, cara, pegar esses livros aqui, velho, não vai te fazer mal, não vai te gripar, não vai te deixar doente, certo? Então, eu tô tendo essa iniciativa. Tava lendo algumas coisas ali, pegar até uma. Eu gosto de pegar umas coisas meio pirata de vez em quando. Eu vou confessar aqui pra vocês, mas não pirateiem, ok? Comprem as coisas. E aí, cara, eu tava lendo o livro, só que era um resumo. E aí eu percebi que era um resumo e falei, pô, vou ter que comprar o livro, cara, porque eu não achei em nenhum lugar, certo? Com certeza deve ter, cara, só que depois de procurar por um tempo, eu parei pra pensar, pô, cara, o cara teve trabalho de escrever o livro dele, é o livro da vida do cara. Tipo assim, não é uma biografia, claro, mas é o trabalho da vida do cara, algo super importante e que, cara, muita gente vê ele como referência. Então eu falei, cara, eu vou comprar, fazer essa moral. Não sei nem se o cara é vivo, tá? Não sei nem se ele é vivo, mas vai pros filhos dele, né? Com certeza deve ter um royalties aí nessa venda. Enfim, e é uma coisa que meu CEO falou. Acho que anteontem eu mandei pra ele, pô, cara, você tem alguma sugestão de livro gratuito ali? Eu tô precisando comprar o do Chris Evans, mas não sei se eu leio algum gratuito primeiro. E ele falou, todo livro é de graça. Cara, se você parar pra pensar, velho, é uma troca em que você sai ganhando muito mais. Se você parar pra pensar. Você sai ganhando 1000 vezes mais. Então, cara, você tem que estar na área de desenvolvimento, tá muito aí na prática. Acho que, enfim, se você assistiu aí os últimos vídeos, você percebeu que eu tô nessa mudança de aprender conceito, de ter conceito na ponta da língua. Porque, cara, se você tem o conceito na ponta da língua, você tem ele muito bem definido na sua mente. E você vai saber aplicar isso no macro. Então, toda vez que você for criar uma função, toda vez que você for criar uma classe, toda vez que você for criar uma API, eu revisei muito questão de API ultimamente, porque a gente acabou de fazer uma entrega super importante no trabalho. Eu fui o pleno, eu acompanhei um sênior, né? Porque como eu já tenho um tempinho de empresa, completando 6 meses agora, mas honestamente, apesar de ser uma regra de negócio mais simples atualmente, mas eu senti que ainda tinha necessidade, né? Então ele me acompanhou ali durante o processo, em vários pontos críticos, ele me acompanhou e a gente fez essa entrega aí, certo? Eu espero que seja um cliente que seja muito duradouro, que ele fique satisfeito com a entrega. É uma API que a gente quer reutilizar, eu acho, tá? Não tenho tanta certeza. Vai depender de alguns pontos, mas eu não queria abrir muito essa questão aqui hoje, certo? Mas eu trago algumas atualizações aí nos próximos vídeos referente a isso. Nos próximos vídeos. Mas, cara, então assim, você tem que ter o conceito para quando você for aplicar você já saber. Porque tem coisa que é muito óbvia, mas às vezes se você ficar esperando que a IA te fale, tudo que ela entregar para ela vai ser bom, cara. Ela não sabe o que que você quer, ela não sabe qual o padrão que você quer. Então, assim, às vezes teu código vai passar para um sênior que vai ter uma visão ali bem mais ampla, ele vai entender que para aquele negócio, para aquela funcionalidade, para aquele cliente. Então, assim, quando você tem isso já na tua cabeça, você vai saber filtrar para aquela especificidade. Então, é importante você estar consumindo esse tipo de conteúdo. Claro que tem várias formas, eu mesmo prefiro videoaula, certo? Eu prefiro videoaula 1000 vezes. Aprender na prática é legal também, não vou mentir. Mas pelo menos a videoaula, 100%, eu sempre acho muita videoaula, muito curso, na Udemy também. Mas estou dando esse passo, já estou lendo aqui, já comecei até a ler o livro da empresa que eles enviaram, que é o Mochileiro das Galáxias. Estava lendo esse livro muito legal. Dei uma parada nele, comecei a ler outras coisas agora mais técnicas, né? Tava lendo DevOps ontem, que eu vou começar a atuar mais em DevOps agora, que particularmente eu não sei nada. Não tô com medo, porque eu acredito que vai dar bom. Porque cara, depois você passa um tempo, velho, é tanto BO assim que você resolveu que você não sabia nem pra onde ia, que, tá ligado? Não dá mais tanto medo. Dá um medinho assim, porque eu nunca mexi. Mas eu tô confiante, vou querer fazer esse processo. E é isso, cara.
Dá esse passo também, começa a ler livro. Eu te recomendo muito você começar aqui o Drive Domain Design, tá? E é isso, cara. Leia aí o Eric Evans, ok? E tamo junto, cara. Espero que esse vídeo tenha te agregado. Realmente eu tô trazendo aqui coisas que pessoas de alto nível e, como eu falei, não faz mal. Eu sempre vi pessoas muito brabas lendo livros. Tipo assim, nunca fez mal. Você ler livro a mais só vai te levar pra frente, não vai te levar pra trás. E, cara, é uma profissão que, se você levar a sério, eu queria ter levado mais a sério, só que, tipo assim, eu trabalho em empresas incríveis, estou trabalhando em empresa incrível. Claro que às vezes eu me sinto um pouco atrasado, se você se compara demais, eu me comparo demais às vezes. Mas eu me sinto que eu tô no lugar certo, sabe? Eu tô aprendendo muito, cara, aprendendo muito. Hoje em dia eu não tô tão desesperado assim, ainda mais com a promoção que eu recebi agora pra receber dinheiro. Então, assim, cara, tô muito feliz. Se você alcança um super salário assim como eu, você tem que ter fundamentos de padrão de arquitetura, padrões da linguagem que você vai usar, enfim, qual tipo de funcionalidade você vai usar. Você tem que ter esses conceitos enraizados, cara. Se você deixar a IA falar pra você, você pode ter, sei lá, 50% de acerto, mas, cara, você vai ter, tipo, 50% de o que, que eu tô fazendo aqui. Você não vai saber exatamente. E nessa, você não vai ser tão assertivo quanto o cara que tem as bases, sabe pegar as bases e mastigar um pouco pra IA, entendeu? Porque, cara, você só precisa saber mastigar hoje em dia, na minha opinião. Você precisa saber tirar de você e fazer a IA absorver bem para te gerar altos resultados de alta performance. Então, você precisa fazer isso, ok? Então, espero que tenha te agregado em alguma coisa. Dá espaço aí junto comigo, começa a ler livro, certo? Vou fazer essa compra hoje. E é isso, cara. Me segue aqui no LinkedIn, tá? No link aqui abaixo, na descrição. Considere deixar o like, se inscrever no canal se o vídeo te agregou em alguma coisa, se você tem essa mesma visão que eu, se faz sentido pra você. E é isso, cara. Tamo junto, valeu, abraço.